Muita gente entra na justiça para conseguir dinheiro do estado do Piauí. Como? Você trabalhou, você tem direito a receber um dinheiro, você entra na justiça e reclamando direitos trabalhistas, por exemplo, como é o caso mais comum, e aí o estado é obrigado a pagar aqueles direitos. Tudo bem. O problema é que muitas vezes a justiça vai lá e ataca os cofres públicos, retira aquele dinheiro para pagar as ações judiciais. Isso estava descontrolando as contas do estado do Piauí. Imagine o governador, o secretário contando com um recurso para fazer um investimento, não pode, por quê? Porque foi bloqueado o dinheiro pela justiça para pagar uma dívida que alguém conseguiu na justiça. Muito bem, ontem o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão. Esse bloqueio não vai mais acontecer assim. A justiça chega lá e vai na conta, ataca e tira o dinheiro público para pagar alguém. Agora isso vai ser organizado através dos precatórios, títulos precatórios. Quem ganhou na justiça vai receber. Quando? Não vai mais atacar os cofres públicos. O governo é quem vai dizer quando terá dinheiro para pagar através dos precatórios. Nós conversamos com o procurador do Estado, Plínio Clerton, que explicou um pouco a respeito da decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo decidiu ontem que os débitos trabalhistas da Ingerp devem ser pagos mediante precatório, que apesar de ser uma sociedade de economia mista, ela não presta um serviço de concorrência no mercado. E por não prestar serviço concorrencial, ela seria beneficiada pelo artigo 100, os débitos judiciais serem pagos através de precatório. Ou seja, o governo do Estado, o Estado do Piauí, pagaria esses débitos. Porque realmente a Ingerp não tem mais patrimônio. Ela não tem de onde tirar para fazer face a esses débitos. Somente o poder público, o Estado do Piauí, que teria a condição de efetivamente pagar esses débitos. A partir do momento que o bloqueio vem ele causa um problema sério, porque o recurso é único, né? Vamos ter que saber resolver. Porque se tira de um local, um recurso único, você pode estar tirando recurso da educação, da saúde, e com isso, com essa decisão do Supremo, acaba isso. Os pagamentos vão ser para precatório. Com essa definição, agora fica fácil fazer a administração. A Ingerp vai poder se planejar e saber quantos mil ou milhões de reais eles terão que pagar no ano que vem. Fica muito mais fácil. Escreve o precatório no ano e paga-se no ano seguinte. Olha, nós estamos recebendo o secretário de Governo, Merlong Solano, que vai explicar um pouco mais para nós como é que isso vai funcionar a partir de agora. Secretário Merlong Solano, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, o procurador Plínio Clerton explicou aí que agora vai ser organizado esse pagamento. E evidentemente que não é que o governo vai dar um calote, agora não vai deixar de pagar, atrasar. Vai destinar um dinheiro para fazer esses pagamentos. Quanto é que o governo deve destinar ou destina para fazer o pagamento dessas ações judiciais através dessa fila dos precatórios? Pois é, Joel, esse é um assunto bastante importante. Hoje o Estado já gasta um valor significativo para honrar as pendências judiciais, aquelas que já transitaram em julgado, que não tem mais para onde o Estado recorrer. O Estado já despende hoje 12 milhões e 400 mil reais por mês para honrar os precatórios. Dinheiro que deixa de ser investido para pagar ações do passado. Esse dinheiro esse dinheiro é transferido para o Tribunal de Justiça, que é quem regula a fila daqueles que têm pendências a receber. Aí a cada mês tem gente que vai recebendo integralmente ou parcialmente, e conforme essa fila vai andando, lá de trás vão passando para frente. Isso pode durar anos, décadas. E essa decisão que o Supremo tomou em bom momento foi uma conquista importante, aí, patrocinada pelo nosso Procurador-Geral e com auxílio dos seus membros lá da PGE. Ela livrou o Estado de um risco grande de desorganização das suas finanças. As pendências que restam lá na Ingerp são significativas, alguma coisa em torno de 40 milhões de reais. 40 milhões de reais para serem pagos. Acumuladas de muito tempo, resultante de decisões da Justiça do Trabalho, aqueles funcionários lá da antiga Coab, da antiga Condep, enfim, das diversas empresas que existiam no passado e que foram extintas,
As pendências, a INGEP absorveu esse pessoal, mas alguns deles ficaram com pendências na justiça. Então eram cerca de 40 milhões de reais que estavam vulneráveis. Poderia a qualquer momento a justiça chegar e bloquear 40 milhões. Isso desorganizaria as finanças públicas. Ou 40 milhões, não precisa nem disso tudo para desorganizar, porque o fluxo financeiro do estado do Piauí ele é bem apertado, ele é bem justo. Todo mundo sabe das dificuldades. A arrecadação tem caído nos últimos 2 anos, as transferências federais principalmente. O Estado trabalha no fio da navalha. Qualquer bloqueio momentâneo pode desorganizar compromissos essenciais do Estado. Então, o que essa decisão do Supremo Tribunal nos permite não é deixar de pagar a obrigação judicial. Isso não. Permite que ela entre numa programação financeira. Então, não tem mais para onde correr em relação a essa dívida bem aqui de 1 milhão desse ano. Ela vai inscrita nos precatórios para entrar na fila para começar a receber no ano seguinte. Essa fila não é vocês quem definem, é o governo que define. Quem define é o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça que escolhe quem desse valor, uma parte vai para a Justiça do Trabalho, para ir fazendo, para ir honrando as decisões que a Justiça do Trabalho toma. Bom, existe a possibilidade, diante desse aperto financeiro, de que o governo vá reduzindo o valor que é destinado a precatórios a cada ano de orçamento? Não, ao contrário. Pelo menos até agora, espero que não haja esse risco de maneira nenhuma. Isso aí significaria um comprometimento muito grave das nossas finanças para a gente chegar a propor isso. Porque, ao contrário disso, o que tem acontecido ano a ano é o aumento. Vocês aumentam uma parte para pagar, para tentar diminuir essa fila. Exatamente. Todo ano, na hora da elaboração do orçamento do Estado, um dos itens de diálogo com o Tribunal de Justiça, que é o grande organizador da fila dos precatórios, é este. Quanto o Estado vai repassar para honrar as questões judiciais. Isso é uma questão, digamos assim, importante para a Justiça, para os advogados, porque a Justiça resolve que a sua solução seja respeitada. Os advogados ganham uma questão, têm o direito de cobrar que seu cliente receba aquilo que foi decidido pela Justiça. De outro lado, o Poder Executivo, representando o conjunto da sociedade, não pode perder o controle da estabilidade das finanças públicas. Por causa do interesse de um. Então, tem que encontrar quanto é do orçamento do ano que vem que nós podemos passar para a precatória. Essa discussão é feita todo ano na hora de elaborar o orçamento e todo ano se consegue, apesar das dificuldades, dar um aumento no valor dos precatórios. Que hoje está em 12 milhões por mês. 12 milhões e 400. Mas que pode aumentando. E que, com certeza, quando chegar a hora de elaborar o orçamento de 2018, haverá um reajuste. Essa fila está diminuindo à medida que o tempo passa ou vocês não conseguem ter a mesma velocidade que vocês pagam, a velocidade que entra de novas ações? Bom, confesso que não sei se a fila está diminuindo. O que eu sei com clareza, Joelson, é que há uma pressão grande, né? As pessoas que têm questões judiciais, que já ganharam na justiça, com justa razão reclamam que é demorada a fila, porque apesar de ser um valor significativo, 12 milhões e 400 por mês não é pouco dinheiro para o Piauí. Nós estamos falando aí de quase 150 milhões por ano, né? Tá, nós estamos falando especificamente do caso da INGERP, nessa decisão do STF, mas no caso, por exemplo, aqui tem uma ligação, o nome do rapaz é Doni, está dizendo o seguinte, que no dinheiro dos fazendários que eles já ganharam na justiça e que nunca pagaram, dinheiro de servidores que são regidos, são estatutários, também entram nessa fila dos precatórios? Tudo entra na fila. E agora a novidade é essa, que da INGEP, que não entrava, vai entrar também. Uhum. Porque como a INGEP é uma sociedade de economia mista, assim, do ponto de vista jurídico, à primeira vista, ela tinha a obrigação de pagar na hora. Só que a INGEP é uma sociedade de economia mista dependente. Ela não tem receita própria. Quem paga é o Estado. Quem paga é o Estado. Então, se bloquear alguma coisa da INGEP, ela não tendo dinheiro, para onde corre? Para a conta única do Estado. Tirando da conta única do Estado, aí vem, o que é que vai atrasar? Essa decisão. Nós vamos atrasar a folha de pagamento de servidores? Não. Nós vamos cortar os investimentos? Provavelmente sim. Quer dizer, uma coisa ou outra, todas as duas são extremamente negativas para o conjunto da sociedade. E seja servidor da Cefaz, seja de qualquer outro órgão do Estado, ganhou na Justiça, tem direito de receber. Vai para a fila dos precatórios, que, como eu já falei, é regulada, fiscalizada e operacionalizada pelo Tribunal de Justiça. Secretário Merlong Solano, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Piauí e pelos esclarecimentos feitos. Obrigado, secretário. Boa tarde. Boa tarde.